Olá, esse é o Devocional da Igreja Nova Vida e Piedade. Nós estamos continuando a leitura bíblica anual 2023, perseverando no estudo, na meditação, na leitura da Palavra de Deus. Eu sou Márcia Leal. Nesse dia 3 de novembro, daremos continuidade ao Evangelho segundo João, capítulos 9 e 10. Esses dois capítulos, eles giram em torno da cura de um cego de nascença. E aqui no capítulo 9 vem descrevendo como se deu essa cura. Os discípulos perguntam para Jesus quem pecou, se este o cego ou seus pais. E no versículo 3, Jesus responde que nem ele pecou, nem seus pais, mas fora para que se manifestem nele as obras de Deus. Se faça conhecido, se revele as obras, o poder, o amor, o perdão, a restauração que expressa as obras de Deus através de Jesus. Nós vemos que aquele homem fora restaurado, os vizinhos não o reconhecem, acham que é ele, outros acham que não era, aquele que esmolava pelo caminho, e o próprio jovem restaurado se apresenta dizendo que era ele mesmo e conta como fora restaurado, porque eles começam a perguntar, como é que se deu isso? E aí ele detalha que um homem chamado Jesus, isso no versículo 11 do capítulo 9, um homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse-lhe, vá ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, obedeci, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois onde está ele? Eu não sei, respondeu o jovem. E aí levaram aquele jovem junto aos fariseus, o que antes era cego. E aí eles começam a falar que em pleno sábado, no dia de sábado, que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu, aí ele vai e explica de novo, testemunha de novo, que aplicou o lodo, lavou e ele passou a ver. E aí eles começam a falar, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E aí dizem uns aos outros que aquele homem, o Jesus, estavam falando sobre Jesus, ele tinha pecado e não poderia abrir os olhos daquele cego. E aquele cego, ele continua, aquele que era cego, continua a testemunhar que fora Jesus. Os pais daquele homem que fora restaurado também são interrogados, mas eles se omitem e joga, para a responsabilidade do próprio jovem que tinha idade poderia testemunhar, e o jovem ele não se omite, ele continua a testemunhar, até que, avançando nessa conversa, nesse diálogo junto com os religiosos fariseus, no versículo 33 do capítulo 9, aquele jovem vai e fala, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E aí eles retrucaram, dizendo, tu és nascido todo em pecado, olha aí, acusando aquele jovem, e nos ensina a nós, e os expulsaram. Aqui nós vemos que aquelas autoridades, aqueles religiosos, foram incapazes de negar o testemunho do homem. Estava ali, testemunho ocular do milagre, a obra de Deus manifesta. Aí as autoridades religiosas escolheram o quê? Excomungar aquele rapaz. E aí quando nós vemos, o final do capítulo 9 é maravilhoso, é extraordinário. Dos versículos 35 a 41, diz assim, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrou e perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E aí o versículo 33, 37, Jesus se revela, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou o rapaz no versículo 38, creio, Senhor, e o adorou. Aqui os olhos espirituais daquele jovem, daquele homem, foram abertos. Os fariseus via fisicamente, mas espiritualmente estavam cegos e continuaram cegos. E aquele jovem recebeu a revelação. Os olhos espirituais foram abertos. Aleluias. E aí nós vemos que o capítulo 10, ele é uma motivação dessa mensagem, porque o fato daquele jovem, daquele cego de nascença, foi curado no capítulo anterior e ter sido expulso da sinagoga, aqui quando nós vemos esse ensino de Jesus, o bom pastor, ele utiliza esse fato para declarar que suas ovelhas viriam até ele e seriam acolhidas, não seriam rejeitadas e nenhuma iria se perder. Aleluias, nós vemos aqui a expressão do Deus cuidadoso que resgata, que aí ele se apresenta como a porta, como aquele que é o bom pastor, porque no versículo 9 nós vemos assim, eu sou a porta,
Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, aleluia, relacionamento, entrar por Jesus, reconhecer a Jesus, e aí será salvo, resgatado, e terá o que? Sustento, direção. E aí a máxima do João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí ele vai declarar aqui, né, sobre o mercenário, aqueles falsos profetas, os falsos messias que abandona as suas ovelhas, mas ele declara: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluias, glória a Deus. E aí declara aqui que houve nova dissensão entre os judeus, porque diante dessas palavras rompeu de novo, né? A dissensão entre os judeus, muitos diziam que ele falava e tinha um demônio, e enlouquecidamente falavam aquelas coisas, e outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Olha aí, de novo o assunto daquele homem que fora restaurado a sua visão. Aquele rapaz, os olhos espirituais, ele reconhecia as obras, porque aí, na festa da dedicação, Jesus é interrogado mais uma vez. E ali, né, juntamente com os judeus, ele começa a rodear Jesus, interpelando, perguntando, né, se ele realmente era o Cristo. E ali Jesus responde: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Então, essas obras que foram manifestas nessa cura desse jovem, esse jovem reconheceu, os olhos foram abertos, mas aqueles judeus, não reconheceram. E aí ele diz no versículo 26, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. E olha o versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque aqui ele declara que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a reconheço, e elas me seguem. Aleluias. Dizendo aqui, não é? Aqueles que se rendem, que recebem a revelação. Nós como ovelhas do aprisco do Senhor, temos proteção, direção, sustento, e ninguém vai nos arrebatar das mãos do Senhor. Aleluia, que possamos nos render a essa verdade e acrescentar mais e mais a palavra e a graça nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia.